Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. A tentação é como uma sombra que nos persegue, sempre pronta para nos desviar do caminho que sabemos ser o certo. Já parou para pensar em quantas vezes você se viu à beira de uma escolha que poderia mudar tudo? Uma decisão que poderia te afastar da luz ou te aproximar ainda mais dela. Imagine por um instante a batalha que se trava dentro de nós. Cada impulso, cada desejo em conflito com aquilo que realmente queremos. Como encontrar a força para resistir? Como transformar essa luta em uma oportunidade de crescimento? A resposta está nas páginas da Bíblia, onde encontramos não apenas histórias, mas também estratégias poderosas. E se eu te dissesse que há uma maneira de transformar a tentação em uma ferramenta de avivamento espiritual? Você está preparado para descobrir como a graça e a misericórdia podem se tornar suas melhores aliadas? O caminho pode ser desafiador, mas a recompensa é a alegria no Senhor e a paz que excede todo entendimento. Vamos juntos desvendar essas verdades profundas que podem não apenas iluminar nosso caminho, mas nos levar a um nível de confiança em Deus que nunca imaginamos ser possível. Está pronto para essa jornada? Então, vamos lá. Reconhecimento da tentação. A tentação é uma daquelas coisas que todo cristão enfrenta em algum momento. É quase inevitável, como a chuva em um dia nublado. A Bíblia fala sobre isso, e eu sempre me lembro de Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Ele não só enfrentou a tentação, mas também nos mostrou como superá-la. É impressionante pensar que até mesmo o Filho de Deus teve que lidar com isso. Isso me faz sentir mais humano, mais próximo dele. A tentação, muitas vezes, não é apenas um convite ao pecado, mas uma oportunidade de fortalecer nossa fé. Reconhecer a tentação é o primeiro passo crucial. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossa rotina diária que não percebemos quando estamos sendo tentados. Pode ser algo sutil, como um pensamento que passa pela nossa mente ou uma situação que nos puxa para longe do que sabemos ser certo. Lembro-me de uma vez em que estava prestes a tomar uma decisão que não refletia meus valores cristãos. Foi um momento em que tive que parar e me perguntar: isso realmente glorifica a Deus? E essa pergunta se tornou um filtro que me ajudou a discernir a tentação. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos, como Jó, vemos que ele enfrentou imensas tentações em meio ao sofrimento. A história dele nos ensina que a tentação pode vir em momentos de fraqueza, mas também em tempos de prosperidade. Às vezes, quando tudo vai bem, esquecemos de depender de Deus e isso pode nos levar a caminhos perigosos. Entender a natureza da tentação é, portanto, um exercício constante de vigilância e autoconhecimento. A tentação também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando somos tentados, temos a chance de reafirmar nossa fé e nossa dependência de Deus. Isso me lembra de Romanos 5, 3-5, que fala sobre como as tribulações produzem perseverança, caráter e esperança. Cada luta contra a tentação pode nos moldar, nos aproximando mais da imagem de Cristo. E isso é algo que devemos considerar, não como um fardo, mas como uma bênção disfarçada. Por fim, reconhecer a tentação não significa que devemos nos sentir derrotados ou condenados. É um chamado à ação, um convite a buscar a Deus com mais fervor. Quando nos deparamos com a tentação, precisamos lembrar que não estamos sozinhos nessa batalha. A palavra de Deus está cheia de promessas e encorajamentos que nos lembram que podemos superar qualquer desafio por meio dele. Assim, o reconhecimento da tentação se torna o primeiro passo para a vitória. Oração e dependência de Deus. Quando se trata de enfrentar a tentação, a oração se torna uma ferramenta vital. Eu aprendi que, em momentos de fraqueza, a oração não é apenas uma prática, mas uma necessidade. A Bíblia está repleta de exemplos de orações poderosas, como a de Davi, que clamou a Deus em meio às suas dificuldades. A oração, para mim, é como um GPS espiritual. Em vez de me perder, ela me direciona de volta ao caminho que Deus preparou para mim. A dependência de Deus é um tema que ressoa profundamente em minha vida. Em algumas situações, eu percebo que tentar resolver as coisas com minhas próprias forças é um convite direto à queda. É na oração que eu encontro a força que não tenho. Em Filipenses 4,
6:7, somos lembrados a não andarmos ansiosos, mas a apresentarmos nossas petições a Deus. Essa passagem sempre me conforta. Quando eu oro, entrego minha ansiedade, e Deus me oferece paz, algo que eu não poderia encontrar por conta própria. Por outro lado, também percebo que muitas vezes minha oração pode ser superficial. Às vezes, eu me pego orando de maneira mecânica, sem realmente entrar na presença de Deus. É nesses momentos que eu tenho que me lembrar que a oração não deve ser uma lista de pedidos, mas uma conversa íntima com o Criador. Ele quer ouvir meu coração, minhas lutas e até mesmo minhas dúvidas. Quando eu começo a orar assim, as tentações parecem perder a força, porque estou mais focado em quem Deus é do que nos desafios que enfrento. Um exemplo que me inspira é o de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele orou fervorosamente antes de enfrentar a crucificação. Essa cena me leva a entender que, mesmo em momentos de grande pressão, a oração deve ser a primeira resposta. Se Jesus, que era perfeito, precisava orar, quanto mais eu, que sou falho e vulnerável. A oração não é apenas uma opção, mas uma necessidade para alguém que busca viver uma vida cristã autêntica. Portanto, a oração se torna o meu refúgio. Em cada tentação que enfrento, eu me lembro de que posso clamar a Deus por ajuda. Ele é a fonte de toda a força e sabedoria que eu preciso. A dependência de Deus me dá a confiança de que, independentemente da luta, Ele está ao meu lado, pronto para me sustentar e guiar. Isso me faz sentir uma paz que não pode ser explicada, mas que é sentida em cada fibra do meu ser. Estudo e meditação nas Escrituras. A imersão nas Escrituras é um aspecto fundamental da vida cristã. Para mim, a Bíblia não é apenas um livro, mas um guia prático que ilumina meu caminho. Quando eu estudo as Escrituras, encontro não apenas histórias inspiradoras, mas também lições valiosas que me ajudam a resistir à tentação. Versículos como Salmos 1:9, 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, são lembretes poderosos de que a palavra de Deus deve ser o alicerce da minha vida. A meditação nas Escrituras é um exercício que me ajuda a internalizar as verdades de Deus. Às vezes, eu pego um versículo e o repito várias vezes, permitindo que ele penetre em minha mente e coração. Essa prática tem sido uma defesa eficaz contra a tentação. Quando a tentação surge, tenho a palavra de Deus pronta em minha mente, como uma espada afiada. É impressionante como um simples versículo pode me dar a força para resistir a um impulso que, de outra forma, poderia me desviar. Aprendi também que o estudo da Bíblia não deve ser uma atividade isolada. Compartilhar o que aprendi com outros é uma maneira de fortalecer minha própria fé. Quando converso com amigos sobre as Escrituras, a sabedoria deles se une à minha, criando um entendimento mais profundo. Isso é algo que eu sempre busco fazer. Participar de grupos de estudo bíblico, onde podemos discutir e aplicar a palavra em nossas vidas diárias. Além disso, algumas narrativas bíblicas servem como exemplos de resistência à tentação. Pense em José, que fugiu da tentação quando a esposa de Potifar o assediou. Ele tinha a palavra de Deus em seu coração, e isso o ajudou a tomar a decisão certa. Essa história me ensina que, assim como José, eu também posso fazer escolhas que refletem minha fé, quando estou preparado e consciente da palavra de Deus. Em suma, o estudo e a meditação nas Escrituras são fundamentais para a minha vida cristã. Eles não apenas me fortalecem na luta contra a tentação, mas também me aproximam de Deus. Quando eu me dedico às Escrituras, descubro não apenas quem eu sou, mas também quem Deus é. E essa revelação é o que realmente transforma a minha vida e me ajuda a viver de maneira que o agrade. Comunidade e apoio espiritual. A vida cristã nunca foi feita para ser vivida em solidão. A importância da comunidade e do apoio espiritual é algo que eu aprendi ao longo dos anos. Desde que comecei a me envolver em grupos e igrejas, percebi que ter pessoas ao meu redor que compartilham a mesma fé é um grande encorajamento. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10, 24 e 25 a não abandonarmos a nossa congregação, mas a nos encorajarmos uns aos outros. Essa passagem me lembra que somos feitos para caminhar juntos. Os momentos de tentação são desafiadores, e ter um grupo de apoio é fundamental. Quando estou lutando, posso contar com amigos que oram por mim e me encorajam. Isso me dá força, porque sei que não estou sozinho nessa batalha.
A comunidade cristã é como uma rede de segurança que nos sustenta quando estamos prestes a cair. Um simples telefonema ou mensagem de um amigo pode fazer toda a diferença em um dia difícil. Além disso, o discipulado é uma parte vital desse apoio. Quando mentores ou amigos mais experientes compartilham suas lutas e vitórias, eu me sinto inspirado a perseverar. A vulnerabilidade deles me lembra que todos enfrentamos tentação, mas a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Ser parte de uma comunidade onde posso ser honesto sobre minhas fraquezas me ajuda a crescer e a me tornar mais forte na fé. A comunhão também traz alegria e celebração. Quando superamos a tentação ou alcançamos um objetivo espiritual, celebrar essas vitórias juntos fortalece nossos laços. É uma lembrança de que estamos todos no mesmo barco, buscando a mesma meta: glorificar a Deus em nossas vidas. Esses momentos de alegria são essenciais, pois nos motivam a continuar a jornada, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Por fim, a comunidade cristã nos ensina que somos membros de um corpo. Cada um de nós tem um papel à comunidade e apoio espiritual. Quando penso na importância da comunidade cristã, não posso deixar de lembrar de como a vida em grupo pode ser transformadora. É como um combustível que nos impulsiona quando estamos prestes a desistir. A verdade é que, em momentos de fraqueza, ter alguém ao nosso lado faz toda a diferença. Jesus mesmo nos ensinou sobre a força que vem da união, quando disse que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ele está presente. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade que vivenciamos quando compartilhamos nossas lutas e vitórias com outros. A comunhão entre os irmãos é um espaço onde podemos ser autênticos. Muitas vezes, escondemos nossas dificuldades por medo de sermos julgados. Entretanto, ao abrir nosso coração, percebemos que outros também enfrentam batalhas semelhantes. Isso nos encoraja a reconhecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Um simples eu também pode ser um bálsamo para a alma. A comunidade nos ensina que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento e apoio mútuo. O discipulado é outra faceta importante dessa dinâmica. Quando alguém se junta a nós em nossa caminhada de fé, não apenas recebemos apoio, mas também aprendemos. O discipulado nos permite aprender com as experiências e sabedoria de outros. Lembro de uma vez em que um irmão mais velho me ensinou a lidar com uma tentação específica. Ele compartilhava suas lutas e como havia encontrado a força em Deus. Isso me incentivou a buscar a mesma profundidade em minha vida espiritual. Além disso, a oração em comunidade é uma prática poderosa. Quando oramos juntos, nossas vozes se unem em busca da mesma causa, e isso gera um senso de pertencimento. A Bíblia nos encoraja a orar uns pelos outros. Muitas vezes, é nas orações da comunidade que encontramos a resposta que estamos buscando. Em momentos de crise, a intercessão dos irmãos pode abrir portas que, sozinhos, jamais conseguiríamos. Em suma, a comunidade cristã é um refúgio onde encontramos apoio, aprendizado e oração. A vida em grupo é um lembrete constante de que não estamos sozinhos na luta contra a tentação. É nesse espaço que podemos crescer, nos encorajar e nos apoiar mutuamente, fortalecendo nossa fé e nossa caminhada. Práticas de resistência e autodisciplina. Quando se trata de resistir à tentação, a autodisciplina é uma das ferramentas mais poderosas que podemos cultivar. Para mim, isso significa estabelecer limites claros e ter um plano. Não basta apenas desejar resistir. Precisamos de estratégias práticas. Por exemplo, se sei que uma situação específica pode me levar a um lugar de dúvida ou fraqueza, preciso ser proativo em evitá-la. É como o atleta que treina incansavelmente. Ele não deixa nada ao acaso. Um personagem bíblico que sempre me inspira nesse aspecto é Daniel. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, mesmo quando estava em uma posição de vulnerabilidade. Sua autodisciplina não foi apenas uma decisão momentânea. Foi uma escolha contínua. Daniel fez isso com firmeza, mas também com sabedoria, pedindo um teste para ele e seus amigos. Essa atitude mostra que, com prudência e um plano, podemos resistir às tentações que nos cercam. Outra prática que considero essencial é a meditação nas Escrituras. Quando dedicamos tempo para refletir sobre os ensinamentos bíblicos, não estamos apenas absorvendo conhecimento, estamos fortalecendo nossa mente e espírito. Versículos como Filipenses 4:13, que nos diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, tornam-se âncoras em momentos de fraqueza.
A palavra de Deus nos dá clareza e direção, ajudando-nos a discernir o que é certo e o que devemos evitar. Além disso, a prática regular de hábitos saudáveis contribui significativamente para nossa autodisciplina. Isso inclui não apenas o aspecto espiritual, mas também o físico e o emocional. Cuidar do corpo, por exemplo, através de uma alimentação equilibrada e exercícios, impacta diretamente nossa mente. Um corpo saudável produz uma mente mais alerta e disposta a enfrentar os desafios do dia a dia. Por fim, é fundamental lembrar que a resistência à tentação não é uma tarefa a ser realizada sozinha. Ao partilhar nossas batalhas e vitórias com outros, criamos uma rede de apoio que nos encoraja a continuar. A autodisciplina é uma jornada, e quanto mais caminhamos, mais aprendemos sobre nós mesmos e sobre a força que Deus nos concede. Ter um grupo que nos apoia nessa caminhada é um verdadeiro presente divino. Foco na esperança e promessas de Deus. Manter o foco nas promessas de Deus é como ter um farol em meio à tempestade. Às vezes, a vida nos apresenta desafios tão grandes que nos sentimos perdidos, mas é nesse momento que devemos nos lembrar das promessas que Ele nos fez. Quando olho para as Escrituras, encontro inúmeras passagens que falam sobre a fidelidade de Deus. É como se cada uma delas fosse uma âncora para minha alma, trazendo segurança em tempos de incerteza. A esperança é um elemento vital na nossa caminhada de fé. Ela nos motiva a continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. Por exemplo, Romanos 15:13 nos diz que Deus é o Deus da esperança e que podemos transbordar dela. Essa afirmação me faz refletir sobre como muitas vezes a tentação tenta me desviar desse foco. Lidar com dificuldades pode resultar em desânimo, mas quando mantenho minha esperança centrada em Deus, consigo resistir e seguir adiante. A vida eterna é outra promessa que nos encoraja a resistir à tentação. Quando enfrentamos desafios, pensar na eternidade nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. As lutas que enfrentamos aqui são temporárias, mas a glória que nos aguarda é eterna. Essa visão me dá força para não ceder à tentação, pois sei que há algo muito maior reservado para aqueles que permanecem fiéis. Além disso, eu me lembro das promessas específicas que Deus fez a cada um de nós. Essas promessas são como um mapa que nos guia, mesmo quando o caminho parece obscuro. Quando me deparo com a tentação, costumo recitar versículos que falam sobre a provisão de Deus e sua presença constante em nossas vidas. Isso não apenas me fortalece, mas também me lembra que não estou sozinho nessa jornada. Por fim, é essencial cultivar um espírito de gratidão. Quando focamos nas promessas e na esperança que Deus nos oferece, nossa perspectiva muda. Em vez de nos concentrarmos nas dificuldades, passamos a ver as bênçãos que Ele já nos concedeu. Essa mudança de foco é uma poderosa resistência contra a tentação. Com um coração grato, somos menos propensos a desviar do caminho que nos leva à vida abundante que Ele prometeu. Foco na esperança e promessas de Deus. Quando penso sobre a importância de manter o foco nas promessas de Deus, logo me vem à mente a ideia de que, em meio às dificuldades e tentações, temos algo muito maior pelo que esperar. Às vezes, a vida pode ser um verdadeiro teste de paciência e fé, e é fácil se deixar levar pelas circunstâncias, esquecendo-se das promessas divinas. Quando me vejo enfrentando situações desafiadoras, é como se uma voz interior me lembrasse que existe uma esperança que transcende o momento presente. É essa esperança que me motiva a resistir, a não ceder às tentações que podem surgir. As promessas de Deus não são apenas palavras bonitas. Elas são verdades profundas que podem nos sustentar quando tudo parece desmoronar. Em Romanos 8:28, encontramos a garantia de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Saber que, mesmo nas situações mais adversas, há um propósito divino me traz um alívio. Às vezes, me pergunto como seria minha vida se não tivesse essa certeza. Acredito que a falta de esperança pode nos levar a escolhas destrutivas, enquanto a certeza das promessas divinas nos guia como um farol em meio à tempestade. A promessa da vida eterna é uma das mais poderosas que encontramos nas Escrituras. Quando olho para essa promessa, sinto que as lutas de agora são temporárias, e isso me dá ânimo. Em 2 Coríntios 4:17, somos lembrados de que as aflições leves e momentâneas produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Essa perspectiva de eternidade faz com que eu veja as tentações como meras distrações temporárias. É como se, em vez de focar na dor imediata,
eu pudesse olhar para o futuro glorioso que espera por mim. A fidelidade de Deus é outro aspecto que vale a pena ressaltar. Quando me sinto tentado a desistir ou a ceder a algo que sei que não é bom para mim, lembro-me de que Deus sempre foi fiel às suas promessas. Em Lamentações 3, 22-23, encontramos a beleza da renovação diária da misericórdia divina. Isso me faz perceber que, mesmo que eu falhe, Deus está sempre pronto para me receber de volta, oferecendo outra chance. Essa segurança me dá força para resistir, pois sei que não estou sozinho. Cada vez que me agarro a essa verdade, sinto a tentação perder seu poder sobre mim. Além disso, manter o foco nas promessas de Deus também me ensina a cultivar uma atitude de gratidão. Quando agradeço pelas bênçãos que já recebi, é mais difícil me deixar levar pela insatisfação ou pela comparação com os outros. A gratidão me ajuda a enxergar o que realmente importa e a me afastar do que não é essencial. Em Filipenses 4:8, somos instruídos a pensar nas coisas que são verdadeiras, nobres e justas. Essa mudança de foco não apenas me fortalece, mas também me prepara para enfrentar as tentações com um coração leve e esperançoso. Por fim, refletir sobre as promessas de Deus e a esperança que elas trazem não é apenas uma prática pessoal, é algo que deve ser compartilhado com outros. Quando converso com amigos ou membros da minha comunidade sobre as promessas divinas, percebo que estamos todos juntos nessa jornada. A esperança é contagiante e, ao encorajarmos uns aos outros a confiar em Deus, estamos construindo uma rede de suporte que nos ajuda a resistir às tentações. Ver a fé dos outros também renova a minha. E isso é um lembrete constante de que, mesmo em meio às dificuldades, podemos sempre olhar para o alto e encontrar a esperança que nos mantém firmes. E aí, pessoal, olha só, chegamos ao momento crucial da nossa jornada. Vencendo a tentação é um desafio que todos enfrentamos, mas a boa notícia é que temos as armas necessárias para superá-la. Você já parou para pensar em como a oração pode ser a sua fortaleza? Quando oramos, nos conectamos com o poder divino que nos fortalece e nos dá clareza. E não esqueça, a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para nós, mesmo nos momentos de fraqueza. Agora, eu quero que você reflita: quais são as tentações que mais te afligem? Como você pode aplicar as doutrinas bíblicas no seu dia a dia para resistir a elas? Lembre-se, cada vitória é um passo em direção ao avivamento espiritual que tanto desejamos. E antes de encerrar, quero deixar uma pergunta que pode mudar sua perspectiva. Como você pode ser uma mensagem de esperança para alguém que está lutando contra suas próprias tentações? Compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos fortalecer nossa fé e encorajar uns aos outros. Até a próxima. E que Deus abençoe cada passo da sua caminhada.